Olá, queridos irmãos e irmãs, como estão todos? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos então iniciar o estudo das ervas quentes e o vídeo está para lá de especial. Eu acredito que todos vão gostar. Então, para fazer esse estudo, eu usei intencionalmente o número 7 e escolhi 7 ervas das mais conhecidas, obviamente, para que a gente possa fazer esse estudo, né? E elas são ervas quentes. Obviamente que futuramente poderemos trazer aqui outras ervas, né? São muitas, não tem como ver todas. Mas dentro das quentes, vocês vão ver que algumas características são peculiares de todas elas. Então, como o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Vamos então entrar, sem mais delongas, no nosso estudo. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início ao estudo das nossas ervas. E de acordo com a classificação do vídeo anterior, nós vamos ver hoje as ervas quentes. Muito bem. Então, recapitulando um pouquinho e aprofundando um pouquinho mais os conceitos que nós trouxemos no vídeo anterior sobre ervas quentes. Bom, o que são ervas quentes? São ervas muito fortes, cuja atuação energética é agressiva, ou seja, elas possuem uma substância ou um princípio ativo muito fortes, né? Muito agressivos. E por essa razão, elas são capazes de dissolver larvas astrais, miasmas e cascões energéticos, né? Dentre outras energias negativas, né? E por essa razão também as ervas quentes têm um alto poder de limpeza, tá? Só que essas ervas, e vocês vão ver mais para frente, sem exceção, elas não podem ter um uso excessivo, né? Principalmente na aplicação delas espiritual, né? Porque se tiver vamos dizer, excesso de uso, elas podem causar buracos ou rompimentos no campo áurico e no próprio campo energético, tá? Por isso elas devem ser usadas com moderação, né? As ervas quentes basicamente são usadas para limpeza, né? Porque algumas nós vamos ver que elas podem inclusive ser ingeridas, né? Mas todas elas, sem exceção, devem ter seu uso moderado. Não pode haver uso excessivo, tá? Pois todas elas possuem efeitos colaterais. Bom, visto isso, meus irmãos, então vamos para a primeira erva quente. E não poderia ser outra. É ela mesma, a arruda, meus irmãos. Então, aí está, conforme vocês podem ver na imagem. Muito bem. A arruda tem o nome científico Ruta graveolens, tá? E ela é usada no tratamento fitoterápico, ou seja, na terapia para o corpo físico. Então, tratamento de varizes, infestações por parasitas, piolhos, pulgas e outros insetos, né? Usada também para o tratamento de dores e cólicas menstruais, dores reumáticas, dor de cabeça, úlceras, cistos, excesso de gases, alterações no ciclo menstrual, como a menorreia e menorragia, e dor no estômago, tá? A arruda possui, meus irmãos, propriedades cicatrizantes, analgésicas, calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatórias, antirreumáticas e vermífugas, como nós vimos, né? Então a arruda é uma planta maravilhosa
sendo uma das principais plantas usadas, inclusive, no meio espiritualista, né? No entanto, meus irmãos, nós devemos ter alguns cuidados com essa erva, com essa planta, né? Não esqueçamos que se trata de uma planta, de uma erva quente, né? Então, por exemplo, mulheres grávidas não devem ingerir chá de arruda, né? Porque inserindo ela em altas doses é perigoso causar o aborto, porque a arruda tem uma substância, um princípio ativo, que se chama rutina, né? E ela tem um efeito estimulante capaz, inclusive, de realizar movimentos ou estimular movimentos do próprio útero, né? Então, vindo assim a causar o aborto, né? Mas se toma, Glaito, chá de arruda, sim, se toma. O ideal é que se deixe a folha da arruda secar, não tomar com a folha da arruda verde, né? Porque aí ao secar ela perde bastante daquele óleo volátil, né? Aquele óleo essencial dela, que é onde possui essa substância. Então, proporcionando assim, né? Que a pessoa possa tomar o chá e não ter um efeito tão violento, né? E mesmo assim, mulheres grávidas, digo mais uma vez, não é recomendável beber ou ingerir chá de arruda, tá? O uso excessivo dela pode trazer vários efeitos colaterais, como por exemplo tremores, gastroenterites, convulsões, vômitos, dores abdominais, salivação e fotossensibilidade, ou seja, sensibilidade à luz, tá bem? Muito bem. E agora sim, o tratamento fitoenergético, ou seja, na parte espiritual, energética, quais são os benefícios da arruda? A arruda, ela ajuda a combater o mal olhado, a magia, desmancha a magia, né? Ajuda a proteger da inveja, do olho gordo, né? Ajuda a retirar quebrantes, afasta maus pensamentos, afasta também energias negativas, o pessimismo, o azar, né? Serve para abrir caminhos e afastar espíritos obsessores. Então, essa planta realmente ela tem um cabedal, né, de benefícios, sejam esses benefícios físicos, sejam esses benefícios espirituais, né? Muito usada pelos nossos amados pretos velhos nos seus trabalhos, nas suas giras, como um amuleto de proteção e de descarrego, né? de energias dos seus consulentes. Bom, outra questão, meus irmãos, sobre a arruda, bem interessante. Existem dois tipos de arruda. Existe a arruda macho e a arruda fêmea. A arruda macho, que é essa que vocês estão vendo à esquerda, né, ela possui as suas folhas um pouco maiores e mais alongadas, né, são mais robustas. Ela tem um tom mais acinzentado e o cheiro dela é bem mais forte, tá bem? Já a arruda fêmea possui folhas menores, mais redondinhas, né, e num tom mais verde e o cheiro um pouquinho menor, menos aromático, tá bom? Bom, e qual é o uso, meus irmãos, da arruda, então? Ela é usada em banhos, né, em trabalhos espirituais, em benzimentos, em simpatias, em amuletos e também em defumações, tá bem? Então, aí está a primeira erva quente, que é a arruda, né? Bom, meus irmãos, vamos avançar então para a segunda erva quente, qual seja a guiné. É essa aí que vocês estão vendo. Outra
erva maravilhosa, meus irmãos, no campo da espiritualidade. O nome científico da Guiné, então, é Petiveria alliacea. Ela é rica em flavonoides, esteróis, alcaloides, cumarina e trisulfeto de benzila. Tá? Bom, tratamento fitoterápico da Guiné: dor de cabeça, dor nas vistas, dor de dente, dor de garganta, ansiedade, reumatismo. Ela é também muito boa, meus irmãos, para falta de memória, infecção por micro-organismos, né? Então, ela é muito usada nesse tratamento de infecções, inclusive infecções pulmonares e respiratórias, vejam só. Também muito usada para o combate da depressão, da ansiedade e da epilepsia. Tá? E mais, a Guiné ela pode estimular as habilidades cognitivas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vejam quantos benefícios essa erva traz. Né? Então, ela tem propriedades analgésicas, como nós vimos, diuréticas, anti-inflamatórias, antirreumáticas e sedativas. Né? É uma das plantas assim que eu mais gosto. Né? Arruda e Guiné, para mim, são básicas dentro da espiritualidade, né? Não só da Umbanda, mas como dentro do próprio campo espiritual mesmo. Bom, e obviamente a Guiné não tem só benefícios, né? Ela existe alguns alertas também, porque não esqueçamos, também é uma erva quente e pode trazer malefícios à saúde. E aqui também, da mesma forma como é para a arruda, mulheres grávidas, né, e pessoas com problemas cardíacos não podem ingerir chá de Guiné. Tá bem, meus queridos? Tá? Ela não pode ser usada por mulheres grávidas porque os seus princípios ativos, assim como a arruda, têm efeito abortivo. Tá? E também não se recomenda o uso da Guiné da mesma maneira para, para crianças, né? Ou mulheres em amamentação. Tá? Já pessoas com problemas circulatórios ou problemas cardíacos, né? Também não se usa. Tá? E também para aquelas pessoas que usam anticoagulantes, né? Como a varfarina, tá? Pois o princípio ativo da Guiné pode aumentar o risco de sangramentos, tá bem? Então ela facilita o sangramento, tá? Então temos que ter aí muito cuidado para o uso desta planta, tá bom? E ela traz também, né, alguns efeitos colaterais, tá? Como por exemplo sonolência, insônia, inquietação, alucinações, apatia, confusão mental, tremor, falta de coordenação motora, alterações no sistema nervoso central, convulsões e até mesmo pode levar a pessoa à morte. Então, muito cuidado, meus irmãos, no uso excessivo desta planta. Né? Esse é o grande, digamos, o grande destaque das ervas quentes. Elas possuem muitos benefícios para o corpo físico, porém o seu uso excessivo pode ter efeitos, inclusive mortais, né? Tá bem? Muito bem. Mas, dentro do tratamento espiritual, a Guiné, o que ela produz então? O que podemos fazer com a Guiné? Bom, ela cria, meus irmãos, um campo de força que protege das más energias. Então, se você tem ela dentro de casa, ou você tem ela, uma folhinha embaixo do travesseiro, é muito bom colocar, pois ela tem esse efeito calmante, né, como dissemos. Os pretos velhos nos recomendam muito usar essas folhinhas embaixo do travesseiro, né? Ou no ambiente, seja o quarto, seja a sala, enfim, né? A Guiné também é usada como um escudo, né, de proteção aí contra energias negativas.
tá? Além disso, ela emana vibrações otimistas, positivas. Ela também serve para atrair a sorte, a felicidade, né? O desenvolvimento da espiritualidade, né? Ou seja, a expansão da consciência, né? A evolução espiritual. Tá? Ela também descarrega e limpa o campo áurico da pessoa, pode se usar para isso também, tá? E também para abrir caminhos, né? Atraindo a prosperidade material para a pessoa. Tá? Então, esses são os benefícios energéticos, tratamento fitoenergético da guiné. Tá? E o seu uso, obviamente, né, em banhos, trabalhos espirituais, em amuletos, simpatias, defumações e limpeza espiritual profunda. A guiné é uma das ervas nas quais se pode fazer essa limpeza espiritual mais profunda, né? Ou seja, mais envolvida com os corpos espirituais da pessoa. A guiné tem esse potencial, esse poder. Tá bem, meus queridos? Muito bem. Agora nós vamos para a terceira planta ou erva quente, que é a Comigo Ninguém Pode. É isso mesmo. Comigo Ninguém Pode. Essa planta, meus irmãos, é maravilhosa também. É uma das que eu mais adoro, né? É uma das plantas que todo espiritualista deve ter ou procurar ter, né, em casa, no seu ambiente de trabalho, dentro do seu templo espiritualístico. Enfim, ela é uma planta de muito poder, de muita proteção. Muito bem, o nome científico dela é Dieffenbachia seguine. Tá? E essa planta ela é vista, então, pelos espiritualistas como uma planta de poder. Ela realmente ela é poderosa, meus irmãos. Bem? Bom, tratamento fitoterápico com essa planta não há, pois ela é uma planta extremamente tóxica e venenosa, podendo causar danos graves e até mesmo a morte da pessoa. Né? Em contato com os olhos e com a boca, ela pode causar graves irritações nas mucosas, né? Na boca, nos olhos, no nariz, enfim. Né? Pode causar dor, inchaço, ardor, espasmos nas pálpebras e lesões na própria córnea, ou seja, pode afetar até a visão da pessoa. Tá? E quando ingeridas, elas podem causar inchaço no sistema digestório e edemas na garganta, provocando dificuldade na respiração, né, e levando a pessoa até mesmo à asfixia. Então, muito cuidado, meus irmãos, essa planta, apesar de ser uma planta maravilhosa, né, uma planta de proteção, de altíssima proteção, ela é uma planta quente. E detalhe, ela não é uma planta que se possa ingeri-la, assim como a arruda, a guiné e outras ervas. Ela é uma planta que ela deve estar somente ali no ambiente. Né? Se ingerida ou entrar em contato com o corpo, pode produzir efeitos muito graves, levando a pessoa até mesmo à morte. Tá bem? Muito bem. Então, qual é o tratamento fitoenergético? Né? Dá comigo ninguém pode. Proteção contra energias negativas e inveja, ou seja, ela serve como um escudo de energia contra essas energias, né? Seja qual for o ambiente que ela esteja. Ela também é usada para limpeza. Ela ali mesmo, né, no lugar dela, ela faz essa limpeza energética. Tá? Ela também traz o equilíbrio energético do ambiente, por consequência, né, atraindo bons fluidos. Tá? Então, mais uma vez, enfatizamos que o uso da Comigo Ninguém Pode se dá apenas no ambiente onde ela está. Tá? Não, nada de usar em banho, defumação, né? Ela, nem chás. Ela é uma planta
extremamente tóxica e venenosa, tá bem? Inclusive, ao lidar com ela, o interessante é que se coloque uma luva para evitar o contato com a pele. Bom, essa planta, uma curiosidade, né, meus irmãos? Muitas pessoas dizem que não se deve tê-la em altura maior do que a altura da pessoa, né? Pois ela estaria se sobrepondo, né? Sobre a própria energia da pessoa, né? Olha, eu francamente não acredito muito nisso, meus irmãos, mas quem acredita também não temos nada contra, afinal é de cada um, né? Mas ela é uma planta que cresce muito, se deixar ela apenas no caule, ela cresce mesmo e rapidamente, tá? Então, para que ela fique bonita, o ideal é que possamos usar ela num vaso, né, numa sala, enfim, um tamanho menor realmente, não é? A não ser que o ambiente seja muito grande, aí teria que usar um vaso grande para ela, tá? Então, com um vaso menor, né, num ambiente menor também, como uma sala, por exemplo, faça com que deixe ela crescer vários caules, aí ela não se torna tão grande assim, tá? Inclusive existem vários tipos dessa planta, né, meus irmãos? Existem folhas grandes e folhas pequenas, então aí fica para cada um, né? O tamanho aí que seja proporcional ao seu ambiente, tá bem? Muito bem, vamos avançar então, meus irmãos. Vamos para a quarta erva ou planta, quente. Muito bem, então temos aqui também, essa é óbvia, a queridinha, né, de todos, não tenha dúvida, a espada de São Jorge, né? Por que espada de São Jorge, né? Porque ela se assemelha a uma espada, realmente, né? E então, ela é uma planta também de ambiente, né? Mas não só de ambiente, nós vamos ver, ela é uma planta de trabalho também. E ela é uma planta de muita proteção também, tá? O nome científico dela é Sansevieria trifasciata, tá bem, meus queridos? Ela é uma planta originária da África, tá? Também conhecida por espada de Ogum, principalmente pelos africanistas e, por consequência, os umbandistas, não é? E suas propriedades permitem que ela absorva substâncias tóxicas do ar durante o dia, enquanto à noite ela libera oxigênio limpo. Então ela não só faz esse trabalho de proteção energética no ambiente, como ela também purifica o ar, né, do ambiente, né, absorvendo ali substâncias tóxicas que estejam dispostas pelo ar, nos entregando então um ambiente mais oxigenado, né, e mais purificado. Então, ela é uma planta realmente maravilhosa, né? Bom, o tratamento fitoterápico também não há nessa planta, né? Ela é uma planta extremamente tóxica e venenosa, podendo causar danos muito graves e até mesmo a morte da pessoa. É assim como a Comigo Ninguém Pode, é a mesma coisa, tá? Em contato com a pele, inclusive, ela pode causar alergias, então muito cuidado ao fazermos, principalmente quando vamos fazer banhos usando a espada de São Jorge, né? Ao lidar com a pele, né? Não usar quantidade excessiva porque pode vir a causar alergias. Bom, e quando ingeridos, né? Obviamente que não se toma chá de espada de São Jorge, meus irmãos. Pelo menos nunca ouvi falar, tá? Mas se ingeridas, mesmo que acidentalmente ou negligentemente, ela poderá causar irritação nas mucosas, dificuldades de movimentação e de respiração, inchaço na língua, garganta e boca, né? E ainda salivação muito intensa, tá? Esse, inclusive, é um sintoma comum de intoxicação de animais, né? Então,
a Comigo Ninguém Pode e a Espada de São Jorge, que são plantas de ambiente, né, que elas não só decoram, como também servem para proteção e purificação do ar, enfim. Para quem tem animais em casa, seus pets, ela pode ser extremamente danosa. Então, não deixem ao alcance de seus animais, seus animaizinhos, né? Porque ela pode causar, além desses danos muito graves, pode causar inclusive a morte também dos animais. Tá bem, meus queridos? Bom, e o tratamento fitoenergético da Espada de São Jorge? Ah, aí sim, meus irmãos. Aí é só maravilhas, não é? Ele serve, como dissemos, de escudo de proteção para ambientes, né? Então ele vai fazer a purificação energética, o afastamento de energias negativas. A espada serve também de proteção contra inveja e olho grande ou olho gordo, né? Essa planta atrai determinação e coragem para as pessoas que estão ali no ambiente e também serve para abrir caminhos, né? Ela é uma planta que abre caminhos. Bom, e também, por exemplo, para pessoas que usam essa planta no quarto, né? Ela pode ser usada no quarto também. Se usada nesse ambiente, ela vai diminuir a irritação da pessoa, né? Ela vai ajuda a reduzir dores de cabeça, né? Ela também ajuda a diminuir problemas respiratórios e aumenta a sensação de disposição da pessoa. Então vejam os benefícios da Espada de São Jorge, né? É maravilhosa, né? Muito bem. Bom, meus irmãos, muitos, eu acredito que a grande maioria conhece, outros talvez não. Mas existe uma espécie dessa espada que tem a borda amarelinha, né? Então, essa espada com a borda amarela é conhecida como Espada de Santa Bárbara ou Espada de Yansan, né? Para os umbandistas e africanistas. Tá? Então é essa que vocês estão vendo aí na foto. Tá? E essa espada tem as mesmas características e funções da Espada de São Jorge. Só que ela também atrai prosperidade, meus irmãos. Tá bem? Então, essa aí é uma planta também muito boa, muito interessante de se ter em casa, né? Ou no seu templo, enfim, ou no seu ambiente de trabalho. Bom, e qual é o uso dessa planta, né? Então, a espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, né? Ela é muito usada para banhos, aqui banhos não pessoais, tá? Não se toma banho com espada de São Jorge, porque ela pode trazer malefícios, como nós vimos ali, pode dar inclusive alergia no corpo, né? Inclusive em locais mais sensíveis do corpo também. Então não se usa para banhos pessoais, mas para banhos de objetos, né, se usa para trabalhos espirituais, né, em amuletos, em simpatias e também para limpeza espiritual profunda. Essa planta ela tem um poder, uma capacidade muito grande de atuar nos campos áuricos, vamos dizer assim, no campo áurico e nos corpos espirituais. Bem? Muito bem. Bom, com isso nós fechamos então, né, a quarta planta, que é a espada de São Jorge ou de Santa Bárbara. Agora nós vamos para a quinta planta. E a quinta planta é essa mesmo, a aroeira. Ela também é uma planta quente, meus irmãos. Muito bem. O nome científico da aroeira é Chimus terebintifolius. Tá? Essa também é uma planta rica em flavonoides, saponinos, terpenos e taninos. Tratamento fitoterápico da aroeira.
Então, ela é usada para combater úlceras, azia, gastrite, reumatismo, artrite, bronquite, diarreia, distensão dos tendões, infecção urinária, né, como por exemplo cistite, né, em mulheres, inflamações ou infecções vaginais, e também é usada para combater a febre e a tosse. Ah, muito bem. Então, como dissemos, né, o chá da aroeira, né, ele é usado aí como um remédio caseiro, combatendo febre, reumatismos e infecções urinárias. Não só em mulheres, como também nos homens, né? Ela possui propriedades anti-inflamatórias, né? Propriedades tônicas, diuréticas, propriedades cicatrizantes e antimicrobianas. Portanto, a aroeira também, né, não poderia deixar de estar nessa primeira lista, né, neste rol de ervas quentes, não é, meus irmãos? E obviamente, assim como toda erva quente, né, ela pode trazer malefícios, né, com o seu uso excessivo. Então, o uso do chá de aroeira não é indicado para crianças, mulheres grávidas ou em amamentação e pessoas com a pele muito sensível. Tá? Os efeitos colaterais dessa planta podem ser diarreia, dor de estômago, dermatite, né, e irritação na boca ou na própria garganta. Tá bem, meus queridos? E no tratamento fitoenergético da aroeira? Aí sim, né? Ela purifica e restaura o campo áurico da pessoa. Veja só que maravilha, meus irmãos. Descarrega energias negativas, né? Promove a remoção de más energias e de maus fluidos. Outra coisa muito importante que você pode usar a aroeira, ela serve para movimentar a vida parada das pessoas, né? Se sua vida anda muito parada, não vai para frente nem para trás, então use a aroeira, porque ela vai lhe movimentar. Tá? Também é usada como proteção, ajuda na iluminação, não só da pessoa, mas como na iluminação do ambiente em que ela está. Tá? Ela quebra trabalhos, desfaz trabalhos de magia e feitiços, né? E mais, ela atrai o anjo da guarda. Então, realmente, essas plantas são maravilhosas, né, meus irmãos? A aroeira não poderia deixar de estar, digo novamente, nessa lista de 7 plantas quentes, tá bem? Muito bem. E qual é o uso da aroeira? A aroeira ela é usada em banhos, trabalhos, amuletos, simpatias, limpeza espiritual profunda, e também ela é usada para atração ou desapego no campo do amor. Tá bem, meus queridos? Muito bem, com isso encerramos aqui, né, essa quarta, ou melhor dizendo, quinta erva, né, que é a aroeira. Agora nós vamos passar para a sexta planta, que também não pode deixar de estar no nosso rol aqui de plantas e ervas quentes, que é a cânfora. Essa mesmo, meus irmãos, a cânfora. Tá? Ela tem vários raminhos, né, fininhos. Então essa aí que nós estamos falando, a cânfora. Tá bem? Muito bem. Qual é o nome científico da cânfora? O nome científico da cânfora é Cinnamomum camphora. Então ela é uma espécie de cinamomo, mas não é o cinamomo que vocês estão acostumados, né? Aquele que tem uma bolinha com carocinho, né? Não é, ela é uma espécie, tá? Então ela é a Cinnamomum camphora, tá?
Ela é rica, meus irmãos, em óleos essenciais e aromáticos. Tá? Ela tem um cheiro muito agradável, com propriedades antissépticas, descongestionantes, propriedades calmantes, antirreumáticas e analgésicas. Tá? E ela é muito usada, principalmente em forma de pomada, tá? Para tratamento de contusões, reumatismo, dor muscular, luxações, artrose, picada de inseto. Né? Na forma aromática, tratamento de problemas respiratórios, cardíacos e neurológicos. Então veja os benefícios da cânfora, né? É outra planta maravilhosa. Né? Então, por ter propriedades calmantes e sedativas, o aroma dos seus óleos essenciais, ou seja, através da aromaterapia, né, ajuda a aliviar os sintomas da ansiedade, tensão emocional ou estresse, meus irmãos. Então vejam, né, o óleo essencial de cânfora vocês compram aí nessas farmácias, né, de manipulação de ervas, enfim. É muito fácil de se conseguir, tá? Esses óleos essenciais. Maravilhosos, né? Para o tratamento aí das mais diversas doenças, né? Principalmente ela traz esses efeitos, né? Calmante e sedativo, né? Bom, mas, né, apesar de tudo, de todos esses benefícios, ela é uma erva quente também, né? E como toda erva quente, ela é considerada tóxica quando usada em excesso ou em quantidades maiores do que recomendadas, tá? Então sempre procure usar a cânfora de acordo com recomendações de um médico ou de um fitoterapeuta. Tá? Não usem por conta, né? Porque o uso em excesso traz efeitos negativos, traz danos, quais sejam eles. Se inalado, né? Porque não se ingere, né, meus irmãos? Não se ingere, tá? A chá de cânfora, não se ingere cânfora, tá? Mas quando inalados em excesso, vocês poderão ter náuseas, vômitos, dores no estômago e ainda convulsões, tá? E quando aplicada à pele, através de pomada ou de alguma outra substância, ela poderá causar irritação ou sensação de queimação na pele. Tá? Ela não deve ser ingerida, então, por via oral, tá? Devendo o uso ser feito apenas sobre a pele ou na forma de inalação ou aromaterapia. Tá? Se você tiver feridas abertas ou com alguma infecção, não aplique a cânfora. Tá? Nem em mucosas, como os olhos, dentro do nariz ou região genital. Tá? Porque ela pode trazer essa sensação de irritação aí, de queimação. Tá bem? Bom, e qual é, meus irmãos, o tratamento fitoenergético da cânfora? Aí sim, né? A cânfora, meus irmãos, ela purifica o campo áurico e etérico, tá, do ambiente ou da pessoa. Consequentemente, ela vai trazer o equilíbrio emocional e mental da pessoa. Tá? Ela vai fazer a limpeza energética do ambiente ou da própria pessoa também. A cânfora ajuda na concentração e restabelece a paz interior do indivíduo, que é algo também maravilhoso, né, queridos? A cânfora tem esse poder, né, de restabelecer a paz interior, ou seja, o equilíbrio interior da pessoa, tá bom? E ela é usada, obviamente, em banhos, né, em incensos, trabalhos espirituais, e também é uma planta muito usada para fazer a limpeza espiritual profunda, tá bom? Muito bem, então essa é a cânfora, meus queridos. Agora, por último, nós vamos ver então a sétima planta, né? E a sétima planta é o fumo ou tabaco.
É isso mesmo. O fumo ou tabaco, apesar de vermos muito na mídia, ela possuir, trazer melhor, né, malefícios à saúde da pessoa, ela tem efeitos, benefícios espirituais muito grandes, meus irmãos. E nós vamos ver isso agora. Muito bem. O nome científico do fumo é Nicotiana tabaco. Então, o próprio nome já diz, né? O tabaco e o princípio ativo ali que é a nicotina, né? Então, o fumo é considerado uma planta de poder, uma planta ancestral e sagrada, usada, entre outras funções, para limpar tanto o campo áurico dos indivíduos, quanto os espaços e ambientes cerimoniais, né? Então, os próprios índios, lá, os nossos ancestrais, quando iam fazer os seus rituais, usavam então a fumaça, né, do fumo, que é através do cachimbo, né, ou de um charuto ou outro objeto, para limpar, né, e equilibrar o espaço ali antes da cerimônia. Hoje nós fazemos a defumação, né, principalmente nos terreiros de Umbanda, né, queimando um conjunto ali de ervas, inclusive muitas que vimos aqui. Tá? Então, mas naquela época eles faziam então a queima do fumo para limpar o campo áurico ali do espaço onde eles iriam realizar seus rituais, né? E o fumo na Umbanda, por exemplo, ele é usado pelas entidades de todas as linhas, principalmente pelos caboclos e pelos pretos velhos, né? Mas nós vimos também os Exus, nós vimos os marinheiros, boiadeiros, ciganos, né, etc. E todos eles temos percebido, meus irmãos, que eles fazem aquele o fumo, vamos dizer, ele esbaforido na pessoa pela entidade, né, a fim de limpar o campo áurico realmente, né? Então, o tratamento fitoterápico não há, né? Até antigamente se usava o fumo para tratamento de alguns males físicos, mas hoje a ciência nos coloca que o fumo ele faz mal, né? Então, o seu princípio ativo é a nicotina, o que pode ser muito prejudicial à saúde, né? Seja pela fumaça inalada, né? Ou pela combustão se fumar um cigarro, por exemplo, né? Podendo causar inclusive o câncer. Então, esse é o conceito. Não há um tratamento fitoterápico para isso. Então, o tratamento fitoterápico de fumo não há, tá bem, meus queridos? Muito bem. Mas, dentro da fitoenergética, né, o fumo, quando queimado, a sua fumaça, então, esbaforida, né, por uma entidade ou pelo próprio médium, vai trazer purificação e restauração do campo áurico, seja da pessoa ou do ambiente, né? O fumo também descarrega energias negativas, vai remover más energias e maus fluidos, né? Vai também quebrar ou desfazer trabalhos de magia e feitiços, né? A fumaça do fumo também serve para a cura de doenças espirituais, né? Para afastar obsessores e ainda serve, meus irmãos, para acessar o campo espiritual da pessoa ou o campo áurico. As entidades às vezes usam a fumaça quando, por exemplo, um consulente ele não está muito aberto para o atendimento, né? A pessoa é nova naquele ambiente, ela está fechada para aquilo e as entidades, isso impede um pouco, dificulta a que as entidades possam abrir a frequência da pessoa e verificar qual é o problema dessa pessoa. Então, através da fumaça, né, esbaforida contra a pessoa, ela quebra essa barreira energética e consegue, inclusive,
visualizar o campo, né, acessar o campo espiritual do consulente, tá bem? Então o fumo ele é usado em trabalhos de descarrego e cura, inclusive, né? Cura energética. Também já vi o fumo ser usado em cirurgias espirituais e curas do corpo físico também, tá? E também, né, o principal atributo do fumo é a limpeza espiritual. Tá bem, meus queridos? Então, com isso, encerramos aqui o estudo das ervas quentes. Obviamente que nós trouxemos essas 7 principais, existem milhares, mas com o tempo, né, nós vamos trazer aí para que vocês possam ter uma noção dessas ervas. Vejam, meus irmãos, o quanto a natureza nos coloca, nos concede, né? Tudo isso, graças ao bom Deus, nosso Criador, nós temos gratuitamente, né, na natureza e podemos usar, né, para finalidades físicas, né, benefícios físicos e para benefícios espirituais também. Então é isso, meus irmãos. Me despeço de vocês aqui, deixando um axé, muita paz, muita luz para todos. E no próximo vídeo nós iremos estudar as ervas mornas. Tá bem? Muita paz, muita luz e até o próximo. Tchau, tchau.